6. Martial Arts System. Capítulo 21. Mente e corpo fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado bocejar. Então, como as partidas serão disputadas? Perguntei ao conselheiro do clube enquanto soltava alguns bocejos. 30 lutas serão realizadas nas arenas menores e o público terá a chance de escolher 2 lutas que serão travadas na arena central. O conselheiro do clube me disse. Eu levantei minha sobrancelha. Então, 15 lutas serão travadas primeiro em arenas menores, com uma luta na arena central e depois dessas lutas serão outras 15 lutas em arenas menores e uma na arena central. Entendi direito? Eu perguntei isso mesmo. O conselheiro do clube assentiu. Então, quando for decidido quais times lutarão na arena central, perguntei e o conselheiro do clube olhou para mim e disse. Em breve, a fase de votação está em andamento. Eu concordei. Estou com sono, disse a Lucas, que levantou a sobrancelha e perguntou. É? HMM? Olhei confusa para Lucas, que olhou para mim como se eu fosse um idiota. Você disse que está com sono, então não tem nada a acrescentar. Eu só disse que estava com sono, eu disse enquanto bocejava. Lucas tinha marcas pretas grossas se formando em sua testa e disse friamente. Então vá dormir e nunca mais acorde. Talvez eu tire um cochilo, eu disse. Sentei-me numa posição mais confortável na cadeira e fechei os olhos para tirar um cochilo. Lucas olhou para Ishiro adormecido com uma expressão ilegível. Após 30 minutos da fase de votação, foram decididas as equipes que lutarão na arena central. Claro que era a minha vez. Iria com surpresa Irio vez. Hiena. Isso foi inesperado. O conselheiro do clube disse com os olhos arregalados. Bem, as pessoas estão curiosas sobre Ishiro agora, disse Lucas enquanto olhava para Ishiro babando, que ainda dormia. Não deveríamos acordá-lo? Nós lutaremos primeiro. O conselheiro do clube perguntou a Lucas. Lucas então olhou para Ishiro que estava babando com a boca aberta. Lucas então levantou o braço e então. Deu um tapa em Ishiro que deixou uma marca vermelha em sua bochecha. Aí! Ishiro gritou e se levantou com raiva e berrou. Quem diabos? Assobiar Ishiro então olhou para Lucas que estava assobiando inocentemente e perguntou. Você tem alguma ideia de quem me deu um tapa? Ishiro olhou para Lucas com os punhos cerrados. Sim. Lucas assentiu. Quem? Ishiro disse calmamente. Não vou contar, disse Lucas e continuou assobiando, o que fez os olhos de Ishiro ficarem vermelhos. Ponto de vista de Ishiro, então vamos lutar primeiro, perguntei enquanto esfregava minha bochecha vermelha. Sim, então prepare-se, disse o conselheiro do clube. Eu assenti. Olhei para trás e vi Leon sentado em silêncio e disse, você vai primeiro. O que fez os olhos de Leon quase saltarem das órbitas. Mas eu vou perder. Leon murmurou com o rosto pálido. Eu só dei uma olhada em sua direção e disse. Quem se importa? Vá ganhar experiência e tente não se humilhar. Ishiro está certo. Faça o seu melhor na próxima luta e não se importe se perder, porque provavelmente perderá. Lucas disse enquanto assentia e então olhou para mim e perguntou. Quem está atrás de Leon, você ou eu? Eu irei, eu disse e Lucas assentiu. Então quem é mais forte, você ou Lucas? O conselheiro do clube perguntou com curiosidade e outros alunos de Rio também começaram a ouvir atentamente. Olhei para Lucas que também estava olhando para mim. Eu disse depende. Depende de quê? Perguntou o conselheiro do clube. Eu disse. Nós não lutamos contra ninguém com nível superior a líder marcial baixo e fizemos algumas lutas, mas nada sério, então qualquer um pode vencer. Nós dois ficamos mais fortes nas últimas 3 semanas e da última vez que lutamos foi há 2 semanas e eu mal ganhei. Não tenho ideia de quem ganha agora, disse Lucas e eu assenti. Continuei. Lucas provavelmente conseguiria derrotar o Peak Martial Leader com alguma dificuldade. Sim, mas sinto que estou perdendo algo que é crucial para chegar ao nível de capitão marcial, disse Lucas solenemente. Conselheiro do clube, algum conselho? Perguntei a ele. Todos que chegaram ao Martial Captain sempre disseram a mesma coisa, disse o conselheiro do clube e continuou. Para chegar ao Martial Captain,
Você precisa que seu corpo esteja conectado com sua mente. Corpo conectado com a mente. Lucas murmurou baixinho. Corpo conectado com a mente. Pensei comigo mesmo enquanto tentava descobrir o que isso significava. É por isso que o posto de capitão marcial também é chamado de reino mente-corpo. O conselheiro do clube mencionou. Na minha vida anterior, o Tai Chi ajudava a relaxar o corpo e a mente. Talvez isso ajude, pensei comigo mesmo. Vocês, crianças, não precisam se preocupar em chegar ao nível de capitão marcial ainda. Geralmente leva vários anos para as pessoas chegarem ao nível de capitão marcial a partir do pico de líder marcial. Ouvi o conselheiro do clube dizer e senti, mas continuei pensando sobre isso. Além disso, você não pode aprender mente e corpo com ninguém, não é algo que pode ser ensinado. O conselheiro do clube disse e Lucas e eu olhamos para ele confusos. Ele apenas deu de ombros e disse, mente e corpo é diferente para cada um. É a primeira parte para obter seu próprio traço de poder, que você desbloqueia completamente após sua quebra de limite. É tudo o que eu sei. E então continuou com, é por isso que a jornada do praticante de artes marciais é sempre solitária. Você só pode contar com seu próprio talento e vontade de ter sucesso. Eu e Lucas assinamos com gratidão para o nosso conselheiro do clube, o que nos ajudou a esclarecer algumas de nossas dúvidas. Algum tempo depois, nossa vez Lucas disse provocativamente para Leon. Boa sorte, eu disse para o pálido Leon. Vá em frente. O conselheiro do clube assentiu. Porra. Leon xingou e se levantou com as pernas trêmulas e começou a andar lentamente em direção à arena central enquanto olhava para nós algumas vezes, esperando que estivéssemos brincando. Bem, não estávamos. Quanto tempo ele vai durar? Lucas me perguntou e eu dei de ombros e disse. Ele vai ficar bem. Eu acho. Muito reconfortante. O conselheiro do clube disse e eu dei-lhe um sinal de positivo. Partida NER.1. Escola de Ensino Médio de Enaves. Escola de Ensino Médio de Rio. Primeira rodada. Mick Durman contra Leon Taylor. Mick olhou para Leon tremendo com expressão arrogante e desdém. Mick tinha cabelo azul escuro usando seu uniforme de time, que consistia em um uniforme vermelho completo com algumas manchas brancas ao redor da camisa e das calças. Ele tinha 179 centímetros de altura, com uma constituição semi-musculosa e sobrancelhas arqueadas. Leon tem cabelos castanhos, olhos castanhos, constituição magra e um rosto comum, que é o exemplo perfeito do comum. Ele tinha 1,75 metros de altura, um pouco mais baixo que Mick, enquanto usava uma roupa de luta da escola de Ryu, que consistia em calças brancas e uma camisa metade branca e metade azul com listras pretas nas laterais. Vocês dois estão prontos? O árbitro gritou sim. Mick rugiu esse sim. Leon respondeu fracamente. Luta, gritou o árbitro e foi para a lateral do campo para supervisionar a luta. Mick fez seu movimento primeiro e começou a caminhar lentamente em direção a Leon. Ryu é mais patético do que eu pensava. Mick disse de repente enquanto caminhava em direção a Leon. O quê? Leon gaguejou enquanto perguntava a Mick. Se um pedaço de merda patético como você consegue chegar aqui, só posso imaginar o nível de habilidade de Ryu. Mick olhou para Leon com desgosto. Leon não respondeu aos insultos e continuou se afastando de Mick. TSK, inútil. Mick cuspiu enquanto olhava para Leon e disse. Você não pertence a este lugar, tire o lixo. Mick rugiu e começou a se mover com grande velocidade de seu lugar. Seu cabelo começou a balançar ao vento, enquanto ele ganhava velocidade, não tão rápido quanto os lixo, mas ainda assim incrivelmente rápido, e ele facilmente alcançou Leon em segundos. Eek! Leon gritou, vendo Mick chegar ao seu lugar. Leon ficou tenso depois de ver o rosto de Mick, o que fez seu coração bater mais rápido de forma nervosa. Ele então abaixou a postura e deu um soco direto, mirando no rosto de Mick, esperando que funcionasse, embora o poder por trás daquele golpe não pudesse fazer nada contra Mick, que é um líder marcial inferior. TSK. Mick estalou a língua e facilmente segurou o punho de Leon. Leon começou a se contorcer enquanto sentia seus ossos começando a quebrar sob o aperto poderoso de Mick. É só isso? Mick perguntou, levantando a perna direita e chutando em direção à tíbia de Leon. Bom, o chute de Mick atingiu facilmente a tíbia de Leon, o que fez um barulho enorme de carne sendo golpeada. A RGH Leon fez uma careta de dor, vendo que o chute de Mick facilmente machucou sua perna.
Leon ficou paralisado de medo. Suas mãos começaram a tremer e sua respiração começou a acelerar. Leon, continue se movendo. Então Leon ouviu o rugido furioso de Ichiro. Você ouviu? O que você vai fazer? Mickey perguntou com um olhar zombeteiro. O Leon respirou fundo e olhou para Mickey com raiva e colocou sua mão esquerda em direção ao braço de Mickey que segurava o braço direito de Leon. Então ele colocou toda a sua força em seus dedos, tentando tirar a mão de Mickey de seu punho, que já tinha alguns ossos quebrados. RGH Leon fez uma careta e tirou seu punho do aperto de Mickey com força. Depois disso, Leon correu rapidamente para trás, abrindo distância em direção ao Mickey. Isso não parece bom. Lucas fez uma careta de decepção. Ele é muito mais forte do que está mostrando. Sua confiança está no fundo do poço agora. Ichiro disse. Sim. Ele está vendo tantas pessoas fortes neste torneio e não ajuda o fato de que seus companheiros de equipe são muito mais fortes do que ele. O conselheiro do clube disse enquanto balançava a cabeça com pena. Volte aqui. Mickey rugiu e correu em direção a Leon com seu cabelo azul escuro balançando ao vento. Leon olhou para Mickey que se aproximava com medo. Mickey alcançou Leon e começou a dar chutes baixos, tirando o sarro dele enquanto Leon tentava desesperadamente desviar deles, mas sem sucesso, e sua postura piorava a cada segundo, com hematomas se formando por toda parte. HMPH. Mickey bufou e decidiu acabar com essa farsa. Ele acelerou e segurou o pescoço de Leon. Mickey segurou Leon pelo pescoço, enquanto Leon olhava para Mickey com terror e seu rosto começou a ficar roxo enquanto ele chutava as pernas em direção ao tronco de Mickey, o que não o fez nem mesmo estremecer. Hugo. Leon tentou desesperadamente se livrar do aperto, mas sem sucesso, já que Mickey era um líder marcial inferior com grande força física. Você não pertence a este lugar. Mickey rugiu e jogou Leon para fora da arena, fazendo voar para fora dos limites e direto para o chão duro. Leon caiu de costas no chão, enquanto ainda olhava para a figura de Mickey na arena, que parecia uma existência imbatível para ele, e lentamente seus olhos começaram a ficar brancos, desmaiando no chão, com relutância. Primeira rodada acabou. Vencedor Mick Lederman, rugiu o árbitro. Mick olhou ao redor com uma expressão arrogante enquanto flexionava os músculos. Ele então olhou para Ichiro sentado com uma cara sombria e mostrou seu dedo médio. Vocês são os próximos perdedores, tio. Ponto de vista de Ichiro. Lucas olhou sem expressão para Mickey que mostrou o dedo médio para Ichiro, então olhou para mim. Você acabou de ser desrespeitado, mano. Sim. Eu vi. Eu murmurei enquanto olhava para o chão. O que você vai fazer? Lucas perguntou sem expressão. Quem quer que seja que me enfrente em seguida. Vai sair da arena com alguns membros quebrados, murmurei com um sorriso e me levantei da cadeira. Lucas sorriu e disse com os olhos injetados de sangue. Quebra o dedo médio dele também, só para ficar de lembrança. Sim, capitão, eu disse e comecei a caminhar em direção à arena central. Martial Arts System. Capítulo 22, Combate corpo a corpo antes do início da rodada de 64. Um time com um uniforme bem diferente, que tinha calça e camisa pretas, mas com o logotipo de uma serpente na frente da camisa e nas costas, estava sentado em uma das arquibancadas. Iryu. Está bem no centro das atenções agora, certo, capitão? Um jovem de 15 anos, com cabelos loiros e penteados cacheados, sobrancelhas finas e rosto pálido disse para o jovem ao lado dele. Sim, talvez eu devesse ter feito o ataque de tempo. O capitão do time disse que ele tinha cabelos castanhos com um corte de cabelo liso para trás, olhos azuis e sobrancelhas espessas tornavam sua aparência geral bastante única. Você definitivamente teria feito isso em menos de 2 segundos, tio, disse um jovem loiro. Sim, mas o tempo de Slash não é possível de vencer. O ataque de tempo foi perfeito para ele. Disse o capitão. O homem loiro também assentiu. Iryu parece bem forte este ano. Bem, espere aquele sujeito de cabelos castanhos. O jovem loiro disse com um sorriso. Não é o único time que está excepcionalmente forte este ano. Alguns times usaram apenas seus lutadores reservas até agora, mas a partir da rodada de 32 eles começarão a mostrar sua força, disse o capitão. Sim. O homem loiro sorriu e seus olhos brilharam de excitação. Na plateia, uma mulher de 30 e poucos anos com cabelos ruivos estava usando seu telefone para votar. Em quem você vai votar?
Ela perguntou enquanto olhava para sua amiga, que era uma mulher de 20 e poucos anos com cabelos castanhos, olhos pretos comuns, seios de tamanho moderado e um rosto lindo até a coroa. Ela estava usando seu telefone no momento. Ela ouviu o que sua amiga perguntou e disse: combina com Iril. Por quê? Eu sei que eles pareciam impressionantes, mas há escolas mais fortes por aí. A mulher ruiva perguntou confusa. Porque estou curiosa. Disse uma mulher de cabelos castanhos, enquanto a mulher de cabelos ruivos inclinou a cabeça em confusão. Uma mulher de cabelos castanhos suspirou e disse: olhe para ele. Ela apontou para a figura de Shiro que ainda estava dormindo. O que tem ele? Uma mulher ruiva perguntou confusa. A mulher de cabelos castanhos sorriu levemente e disse: todos aqui estão tensos e nervosos, até mesmo Slish. Uma mulher de cabelos castanhos explicou e então com um leve sorriso disse: todos exceto ele. Ele está apenas dormindo descuidadamente e eu vi no ataque de tempo estando um pouco nervoso, mas eu estava enganada. Ela respirou fundo e continuou: ele não estava nervoso, ele estava animado. Talvez ele não tenha nenhuma expectativa em relação a este torneio. A mulher ruiva adivinhou e a mulher de cabelos castanhos balançou a cabeça e disse: não. Ele tem o maior espírito de luta de todos os competidores. Então ela parou de falar por um momento e seus olhos olharam para a figura de Shiro e disse com um leve sorriso: ele se parece com ele. Parece com quem? Perguntou uma mulher ruiva. A mulher de cabelos castanhos suspirou e disse calmamente: ele parece o Abyss, 30 anos atrás. Os olhos ruivos se arregalaram por um momento. Entendo. Os olhos da ruiva agora estavam fixos em Shiro. Depois da partida de Leon. Bom trabalho. O capitão do time de Iena, também conhecido como Ryo, disse para Mick. Foi fácil. Mick sorriu e caminhou em direção à arquibancada da equipe de Iena. Ryo também sorriu e olhou para Shiro, que estava se espreguiçando, e disse: acho que ele é o próximo. Mick, outro membro da equipe, que tinha cabelos com uma cor prateada, olhos cinzentos que refletiam uma leve arrogância, enquanto olhavam para eles. Ele tinha a mesma roupa que os outros companheiros de equipe de Iena com uma roupa vermelha com pequenas manchas brancas estava olhando para Shiro parados sem expressão. Kim, você é o próximo? Ryo perguntou ao jovem de cabelos prateados. Um jovem de cabelos prateados, também conhecido como Kim, olhou para o capitão, assentiu e disse: claro. Cuidado com seu braço em forma de lança, esse parece ser seu ataque mais forte. Ryo disse e Kim assentiu gentilmente e se levantou de seu lugar. Kim olhou para Shiro que começou a caminhar em direção à arena com uma expressão ilegível. Ele tinha um mau pressentimento sobre essa luta, mas decidiu colocar esses pensamentos de volta em sua mente e começou a caminhar em direção às escadas que levavam ao topo da plataforma. Como está Leon? Lucas perguntou preocupado. A equipe médica disse que ele está apenas nocauteado. Ele se recuperará completamente. O conselheiro do clube disse e olhou para Lucas e perguntou: você está se sentindo culpado? Um pouco. Mas sei que essa experiência o fez desistir das artes marciais ou o torna mais forte. Lucas disse com um suspiro. Espero que Leon tenha conseguido sua determinação para ficar mais forte com essa luta. O conselheiro do clube esperava que Leon não desistisse após esse revés. Nas arquibancadas do Army, Slish, você parece interessado nele. O jovem chamado Hawal disse para o jovem de aparência pálida ao lado dele, com longos cabelos negros. Slish curvou um pouco a boca e disse: eu realmente quero lutar contra ele. Hawal levantou a sobrancelha em surpresa e perguntou: por quê? O que há de tão especial nele? Ele é apenas um de todos os lutadores que ainda manteve a mesma intenção de luta depois de me ver em um ataque de tempo. Slish sorriu enquanto seus olhos cinzentos e frios olhavam para Hawal. Hawal ficou um pouco surpreso e perguntou: então, é por isso que você decidiu fazer um ataque de tempo, para decidir quem vale a pena lutar? O sorriso de Slish cresceu e ele sentiu. Nem eu consigo aguentar o ataque dele de frente. Seu poder de ataque não é brincadeira, disse Slish a Hawal, que arregalou os olhos em descrença. Não importa o quão forte alguém seja, se você não consegue acertar um alvo, é inútil. Hawal mencionou Slish assentiu e disse com um leve sorriso. Mas tenho certeza de que sua verdadeira força não está em seu poder de ataque. Na Arena Central, partida NER.1. Rodada 2 Kurogami e Shiro vs. Kim Lizang. Árbitro anunciou: vocês dois estão prontos.
Ishiro sorriu levemente e respondeu com um aceno de cabeça. Ishiro estava em sua postura de gato, que é a postura que ele mais usava no estilo de ferro. A postura do gato Onekoazidashi é uma das posturas mais versáteis do estilo ferro. Essa postura é usada para saltar para frente rapidamente da mesma forma que um gato pula em sua presa. A postura do gato esquerdo é formada ao dar um passo com o pé direito um pé para trás da posição inicial da postura natural. Kim também assentiu com seus olhos cinzentos encarando Ishiro. Kim estava em pé com a postura traseira. A postura traseira é realizada com o pé da frente apontado diretamente para frente, o pé de trás perpendicular em um ângulo de 90 graus do pé da frente. É por isso que às vezes é chamada de postura L. Seus dois pés são colocados como a letra L, lute. O árbitro gritou e instantaneamente Ishiro saiu do seu lugar como um gato pulando em sua presa, neste caso, Kim é a presa. Ishiro saltou rapidamente em direção a Kim com o braço direito esticado para frente enquanto o braço esquerdo estava preso ao lado da cintura. Kim olhou para ele se aproximando sem expressão e esperou até que Ishiro chegasse ao seu local para começar o combate corpo a corpo. Parecia a maneira mais fácil de bloquear a mão em forma de lança de Ishiro. Algumas pessoas já notaram o estilo de ferro de Ishiro e todos tiveram o mesmo pensamento. Ele não pode usar o Ironic Edge se estiver em combate corpo a corpo ou sua lança de ferro, porque ela precisa de impulso para atingir seu maior poder de ataque. Ishiro chegou a 6 metros de Kim e olhou para ele, viu que ele não tinha intenção de atacar, então decidiu atacar. Ishiro fez uma rápida explosão de velocidade a partir de seu lugar e alcançou Kim em um segundo. Ishiro cerrou o punho esquerdo e deu um soco rápido direto em direção ao torso de Kim. O jovem de cabelos prateados rapidamente colocou seu braço direito como bloqueio e conseguiu bloqueá-lo com sucesso. Então ele golpeou em direção à perna esquerda de Ishiro, tentando derrubá-lo. Ishiro viu e rapidamente levantou a perna esquerda para desviar do chute de Kim e então deu um passo rápido para trás. Mas Kim não deixou isso acontecer. Ele imediatamente foi ofensivo e começou um combate corpo a corpo. Kim fez vários ataques com os punhos, palmas e pernas, mas Ishiro conseguiu bloqueá-los ou evitá-los. As sobrancelhas de Ishiro começaram a franzir. Então ele acha que meu estilo de ferro pode ser bloqueado tão facilmente. Ishiro pensou com um pouco de raiva. Kim continuou bombardeando Ishiro com seus ataques versáteis. Kim deu um chute rápido, mas Ishiro bloqueou com seu braço esquerdo, mas ele não terminou. Depois que seu chute falhou, ele decidiu agarrar Ishiro pelo colarinho e jogá-lo no chão. Kim agarrou Ishiro pelo colarinho e seu sorriso aumentou, e quando ele estava prestes a jogar Ishiro no chão, ele de repente sentiu que estava caindo de bunda no chão. Ironic Edge, controle de gravidade. Kim olhou ao redor, confuso, olhou para seu ombro e viu os dedos de Ishiro nele. O momento em que Kim estava prestes a jogar Ishiro no chão. Ishiro colocou os dedos no ombro de Kim e usou Ironic Edge para direcionar o centro de gravidade de Kim para outro lado, fazendo Kim perder o equilíbrio e cair no chão. HMPH. Kim bufou e rapidamente tirou a camisa e conseguiu escapar de Ishiro. Ishiro olhou para Kim sem expressão enquanto segurava a camisa de Kim na outra mão e decidiu jogá-la para fora da arena. Você só teve sorte. Kim rugiu e correu em direção a Ishiro novamente para um combate corpo a corpo. Kim deu um soco em Ishiro, mas ele conseguiu fazer um bloqueio bem cronometrado na frente dele, bloqueando facilmente o soco. Então Kim levantou a perna esquerda e chutou em direção à tíbia de Ishiro, mas Ishiro levantou a perna direita e bloqueou o chute de Kim bem. Kim franziu as sobrancelhas ao ver seus ataques falhando, mas decidiu pressionar Ishiro mais. Kim colocou a perna para frente e começou a lutar corpo a corpo com Ishiro. Kim usou seu punho com maestria enquanto desferia alguns ataques de palma em Ishiro, mas Ishiro os bloqueava calmamente enquanto caminhava lentamente para trás. Até que a palma finalmente atingiu com sucesso a bochecha esquerda de Ishiro, deixando-a levemente vermelha. O sorriso de Kim aumentou e ele decidiu lançar ataques ainda mais poderosos. Ishiro estava sob forte bombardeio de Kim. Mas Ishiro ainda parecia calmo e então viu Kim desferir outro soco direto em seu rosto. Ishiro usou seu braço direito rapidamente para bloqueá-lo. Kim viu uma chance e soltou seu braço direito e mirou num outro lado do rosto de Ishiro. O punho de Kim estava a um momento de fazer contato com o rosto de Ishiro, mas então o rosto de Ishiro ficou sério e ele usou seu braço esquerdo enquanto fazia um movimento de backhand para desviar do punho de Kim.
Os olhos de Kim se arregalaram, mas Ishiro já havia desencadeado seu ataque. Ishiro cerrou o punho esquerdo, o que fez músculos e veias crescer enquanto seu punho esquerdo se aproximava do torso de Kim. Bam! O punho esquerdo de Ishiro atingiu com sucesso o torso de Kim, fazendo um som poderoso no resultado. UGH, Kim cuspiu um bocado de saliva enquanto segurava a área do estômago, onde antes o braço esquerdo de Ishiro fazia contato. Kim cerrou os dentes e se levantou com força. A sobrancelha de Ishiro franziu em surpresa. A luta ainda não havia acabado. Martial Arts System. Capítulo 23. Avisos. Cabine dos comentaristas. Isso deve doer. Ishiro conduziu Kim perfeitamente para a armadilha e conseguiu causar grande dano a ele. O comentarista gritou animadamente. De fato, Kim foi muito descuidado, pensando que tudo estava sob controle, mas um momento de descuido quase lhe custou uma partida. O comentarista B disse e seus colegas de elenco assentiram. Kim surpreendentemente está indo apenas para o Close Quarter Combat. Eu me pergunto por quê. O comentarista perguntou ao seu co-caster. Provavelmente tem a ver com o ataque de lança de Ishiro. No ataque de tempo ele precisava de um grande impulso para atravessar o boneco. O comentarista B disse. Uma grande desvantagem. O comentarista disse e começou a olhar para a tela porque parecia que Kim começou a se mover em direção a Ishiro. A luta continua. Vamos ver se Ryu ganha outra tábua de salvação e chega à terceira luta ou se a jornada de Ryu termina cedo. Kim correu em direção a Ishiro com uma expressão séria e começou a bombardear novamente com seus chutes e punhos rápidos. Ishiro se moveu um pouco para trás e evitou o avanço de Kim, mas viu Kim novamente se aproximando cada vez mais. Parentesco e Pierce. De repente, Kim deu um chute frontal em direção a Ishiro, colocando os dedos dos pés voltados para o tronco de Ishiro. Normalmente, em um chute frontal normal, a planta dos seus pés atingirá seu oponente, mas Kim usou os dedos dos pés para isso. O ataque de Kim Pierce correu em direção a Ishiro, mas Ishiro rapidamente saiu do caminho após sentir uma leve ameaça vinda daquele chute. Kim não parou por aí, vendo seu ataque falhar. Ele colocou a perna esquerda no chão e torceu a cintura, e atacou Ishiro com o cotovelo esquerdo. O cotovelo esquerdo de Kim estava prestes a atingir o rosto de Ishiro, mas Ishiro rapidamente empurrou sua cabeça para trás, evitando o golpe. Kim não tinha terminado. Kim rapidamente deu um chute para trás em direção ao torso desprotegido de Ishiro. Ishiro arregalou os olhos e viu que não conseguia bloquear o chute de Kim, então decidiu se preparar para o impacto. O chute para trás de Kim atingiu Ishiro com sucesso, mas no ponto de contato, Ishiro contraiu seus músculos, removendo parte do impacto e do dano, mas Ishiro ainda estava deslizando para trás por alguns metros. Ishiro teve que respirar fundo para se recompor. Legal. Ryo comemorou e Mika ao lado dele olhou com um sorriso. Ah, ele não é grande coisa, afinal. Do outro lado da arena, Lucas parecia um pouco surpreso e o conselheiro do clube olhava com o punho cerrado. Os estudantes de Ryo pareciam muito derrotados e achavam que isso era esperado. Eles tinham pouca esperança, mas agora ela foi esmagada. Muito mais forte do que eu esperava, Lucas disse enquanto olhava para Kim. Por que você está tão relaxado? Perguntou o conselheiro do clube a Lucas, que apenas deu de ombros e disse como se fosse um fato. Claro, porque Ishiro vai ganhar. Mas ele não está perdendo? Perguntou o conselheiro do clube com um tom confuso. Lucas olhou para ele com um sorriso e disse, Ishiro está tentando melhorar suas habilidades de combate corpo a corpo. É por isso que ele está perdendo o controle, porque ele ainda não está realmente tentando. O quê? Ele perguntou confuso e Lucas apenas disse. Só olha. O conselheiro do clube olhou para a arena e viu Ishiro e Kim começarem outra rodada de luta. Kim correu com um sorriso vitorioso e chegou perto de Ishiro. Kim alcançou Ishiro e começou outra saraivada de socos e chutes. Bom. Outro chute atingiu Ishiro para trás, enquanto alguns hematomas começaram a se formar em suas mãos. Então Kim com seus cabelos prateados correu em direção a Ishiro, preparando-se para acabar com a luta. Kim fez um ataque de palma, mas Ishiro bloqueou com seu braço esquerdo. Kim rapidamente agarrou o antebraço de Ishiro, então rapidamente empurrou Ishiro em sua direção e começou a dar joelhadas no corpo de Ishiro. Bom! Um som alto de carne sendo atingida ressoou no estádio, mas Ishiro conseguiu bloquear o joelho com seu braço direito, mas isso fez seu braço direito arder de dor. HMPH,
Kim bufou e arrastou o braço de Shiro para a direita, o que deixou Shiro completamente indefeso. Kim então levantou o braço esquerdo e deu um soco no rosto de Shiro. Bom! A cabeça de Shiro foi jogada para trás, enquanto um pouco de sangue começou a escorrer de sua boca. Não é bom. O conselheiro do clube gritou e Lucas disse com um suspiro. Só relaxe. Como posso relaxar? Ele está levando uma surra, gritou o conselheiro do clube. Shiro parece patético agora, vou tirar sarro dele mais tarde. Lucas sorriu. Tudo bem, Shiro, pare de brincar. Lucas gritou com um sorriso malicioso. Kim ainda estava com controle total da luta, mas então Shiro ouviu Lucas gritar. TSK. Shiro estalou a língua e então viu Kim se aproximar com outro soco com o braço esquerdo. Bam! O punho de Kim novamente fez contato com o rosto de Shiro e fez o rosto de Shiro novamente voar para trás, até que parou de repente. Kim olhou confuso, então viu Shiro movendo a cabeça para a frente e viu seu sorriso com os dentes cheios de sangue. Você se divertiu? Kim ouviu a voz de Shiro, o que fez suas costas suarem frio. Shiro sorriu e tirou seu braço esquerdo do aperto de Kim com força. Kim arregalou os olhos, mas só viu borrando o braço direito de Shiro e depois disso, sua cabeça foi empurrada para trás com força. Jorro. Shiro deu um soco com o braço direito em direção a Kim, o que fez sua cabeça ser empurrada para trás enquanto seu nariz sangrava furiosamente. O quê? O conselheiro do clube gritou confuso. Sente-se e relaxe, isso está ficando sangrento. Lucas sorriu na posição de Ena. Mickey e Ryoyol se levantaram em choque. Ryoyol disse em choque. Que porra foi essa? Que velocidade! Mickey murmurou com o rosto pálido. Enquanto estava nas arquibancadas do Army, Slish também se levantou com um grande sorriso. O que foi, Slish? Perguntou o terceiro membro do Army, também conhecido como Evol, a Slish. Fiquem de olhos abertos, rapazes, vocês vão ter um show. Slish sorriu e Evol e Hao olharam para Slish com surpresa. De volta à partida, Kim limpou o sangue do nariz e olhou para Shiro com surpresa. Sei como? Kim perguntou com um grito alto. Shiro sorriu e correu em direção a Kim e o alcançou em um segundo. Deixe-me mostrar a você. Shiro disse friamente e ficou ao lado de Kim, que estava congelado em choque. Shiro então usou sua perna direita para derrubar Kim, o que fez Kim cair de bunda. Kim finalmente percebeu sua situação e rapidamente se levantou e foi para sua posição recuada. Shiro olhou para Kim com um leve sorriso e correu novamente em sua direção. Shiro queria ter uma luta close quarters contra Kim. Kim franziu as sobrancelhas em confusão e se perguntou por que Shiro queria ficar em desvantagem. Shiro atacou com a palma da mão. Kim rapidamente cruzou os braços e defendeu o golpe de palma de Shiro. Shiro então girou a cintura e atacou com o cotovelo esquerdo, mirando no rosto de Kim. Kim rapidamente colocou seu braço direito para bloqueá-lo, mas isso fez seu braço direito sangrar um pouco. E ele está me copiando. Kim pensou em voz alta com o rosto pálido. Fraco. O ataque de palma do meu estilo de ferro teria esmagado sua defesa em pedaços. Shiro pensou consigo mesmo. Pare de brincar. Kim rugiu e atacou Shiro. Kim Pierce. Kim novamente atacou com seu chute frontal com os dedos dos pés mirando no torso de Shiro. Shiro olhou para o ataque que se aproximava e desviou rapidamente. Suspiro. Shiro suspirou, vendo o ataque fraco de Kim. Shiro também tinha um movimento semelhante em seu estilo de ferro, mas era muito mais mortal e rápido que o de Kim. Kim novamente correu para perto de Shiro, tentando atacá-lo fisicamente. Kim catapult. Kim atacou o maxilar de Shiro com a palma da mão, na esperança de deslocá-lo. Interessante, Shiro pensou consigo mesmo. Então seus olhos começaram a ter anéis azuis ao redor da íris, olho de detecção de fraqueza. Foi a primeira vez que Shiro usou seu detecção de fraqueza nesta luta e ele imediatamente viu falhas no ataque de Kim, e havia várias delas. Agarre. Antes que a palma traseira de Kim pudesse atingir o maxilar de Shiro, Shiro decidiu simplesmente agarrar seu antebraço, cortando instantaneamente o impulso de Kim em seu ataque. A palma traseira atingiu o maxilar de Shiro, mas como Shiro tirou seu impulso, nem mesmo fez cócegas nele. Droga! Kim rugiu de raiva e tentou se livrar do aperto de Shiro. Shiro então levantou a perna esquerda e deu um chute frontal na perna direita de Kim. Craque! O chute frontal de Shiro atingiu a perna direita de Kim, perto do joelho,
o que fez um barulho de estalo e a perna de Kim estava obviamente quebrada. Arg! Kim rugiu de dor e estava prestes a cair no chão, mas Ishiro ainda o segurava pelo antebraço. Foda-se. Kim estava prestes a xingar, mas não conseguiu a tempo e Ishiro moveu seu braço esquerdo em direção ao dedo médio de Kim e outro som de estalo foi feito. Estalo. O dedo médio de Kim agora estava quebrado. Arg! Kim rugiu de dor e estava prestes a desmaiar, mas Ishiro estava planejando fazer outro movimento. Fim da luta. Mas de repente o árbitro gritou alto e foi em direção a Ishiro, empurrando-o para longe de Kim. Aviso para o time Ryu. O árbitro declarou em voz alta. Para quê? Ishiro perguntou com as sobrancelhas franzidas. Por machucar seu oponente depois que ele se rendeu, disse o árbitro com um grito alto. Rendeu-se? Quando? Ishiro perguntou inocentemente. Ele obviamente deu sinais de rendição, argumentou o árbitro com o rosto vermelho. Cara, como diabos eu vou saber quando alguém está prestes a se render? Ele estava gritando e fazendo barulhos estranhos. Não dê desculpas. Seu rosto ficou ainda mais irritado. Leon também fez sinais de rendição quando estava sendo estrangulado por Mick. Se você não percebeu, ele até olhou para você e você não fez nada. Há algo a mencionar sobre isso? Ishiro perguntou a um árbitro com o rosto vermelho. Não mude de assunto. Aviso 2 pararia por discutir com o árbitro. Ele rugiu alto. Ishiro estava prestes a caminhar em direção ao árbitro quando sentiu uma mão forte em seu ombro. Ele olhou para o lado e viu Lucas olhando para ele. Já chega, como disse um certo sábio, a diferença entre genialidade e estupidez é que, genialidade tem seus limites. Ishiro ouviu Lucas e caiu na gargalhada. Vai se foder, Lucas, ser sábio não funciona para você. Ishiro sorriu e saiu da arena. TSK. Lucas estalou a língua e deixou um árbitro estupefato sozinho na arena, que estava planejando fazer Ishiro implorar pela remoção das advertências. Isso era necessário? O conselheiro do clube perguntou e Ishiro olhou para ele e disse. Sim, mais ou menos. O conselheiro do clube soltou um grande suspiro depois disso. Sua vez, Lucas, não perca, disse Ishiro para Lucas, que estava parado na sua frente. Sim, sim, disse Lucas enquanto revirava os olhos. Ishiro então olhou para a posição de Ena, que olhava com expressões extremamente irritadas. Ishiro então começou a acenar novamente, até que seu aceno magicamente se transformou em um dedo médio novamente. Fucker. Ishiro ouviu o grito alto de Mickey e então se sentou na cadeira com uma expressão relaxada. Martial Arts System. Capítulo 24. Indestrutível. Ponto de vista de Ishiro, essas malditas regras. Eu ia me vingar depois que eles machucaram Leon, intencionalmente. Mas esse árbitro parece suspeito. Obviamente favorecendo Hiena por algum motivo. Preciso chegar ao fundo disso. Eu estava sentado em silêncio e ouvindo as pessoas falando ao meu redor, mas por algum motivo, elas estavam quietas agora. Olhei ao meu redor e todas olhavam na mesma direção. Olhei para minha direita e vi um homem se aproximando de mim com um leve sorriso. Ele tinha longos cabelos pretos, olhos cinzentos e frios, rosto pálido e constituição esguia com poucos músculos, mas o que o diferenciava eram suas pernas, que pareciam muito ágeis, nem muito musculosas, nem muito desprovidas de músculos, perfeitamente equilibradas, como todas as coisas deveriam ser. Ele chegou no meu lugar e olhou para mim com um leve sorriso e disse, Ei, então o que devemos a ele por esse prazer, Slish? Perguntei a ele. Ele era o capitão do time Armia, campeão defensor e time com a maior chance de vitória e também era o aluno mais forte do ensino fundamental do país de Gensa. Slish Raften. O conselheiro do clube e os alunos ao meu redor olharam para mim com os olhos arregalados, me vendo conversando com Slish tão casualmente. Slish sorriu e disse. Eu estava entediado, então vim aqui. Ele disse e sentou-se ao meu lado, onde Lucas normalmente estava sentado, mas agora ele estava caminhando em direção à arena, por isso estava vazia. Entendo. Como está indo seu dia? Perguntei a ele. Slish sentou-se relaxadamente e disse. Foi bom. E você? Dei de ombros e disse. Poderia ser melhor. Sim, 2 avisos. Isso não é bom. Slish sorriu enquanto olhava para mim. HMPH. Eu bufei. Você quer saber por que o árbitro estava favorecendo Hiena? Slish me perguntou e eu assenti esperando que ele falasse. Slish abriu a boca e disse.
O sobrenome desse árbitro é Ledurman. Isso lhe diz alguma coisa? Arregalei os olhos e perguntei, como Mick. Sim, mas o capitão do time de Iena também tem o sobrenome Ledurman. Slish disse e eu assenti e respondi. Agora entendo. Não tenho certeza de qual é o relacionamento deles porque Ledorman é um sobrenome bastante popular em Iena, disse Slish. Mas esse árbitro é obviamente de Iena. Eu disse com olhos frios. De fato, foi muito azar para o árbitro de Iena ser um árbitro na sua partida contra Iena. Slish disse e continuou com as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Talvez os organizadores do torneio tenham cometido um pequeno erro ou tenha sido intencional. Eu estava sentado em silêncio até que Slish deu uma cotovelada na minha cintura e disse. Não precisa pensar muito. Ele não pode fazer nada para decidir o resultado da luta. Ele está lá apenas para acabar com a luta e não deixar ninguém morrer. Eu entendo. Obrigado. Eu dei um aceno de gratidão para Slish. Ele sorriu e disse. Sem problemas, como diabos Ishiro consegue falar tão casualmente com aquele monstro? O conselheiro do clube pensou ansiosamente, coçando a cabeça. Olhei friamente para o árbitro. Odeio gente como ele. As pessoas sempre falam sobre justiça nesses torneios, mas então uma maçã podre sempre vem e estraga tudo. Slish olhou para mim e disse com um leve sorriso. Você está pensando em fazer alguma coisa com ele? Talvez, eu disse enquanto encolhi os ombros. Slish sorriu largamente e disse, bem, conte comigo. Levantei as sobrancelhas e perguntei, por quê? Estou entediado, respondeu Slish com um sorriso. Eu também sorri e disse, claro, mas vamos fazer isso com a Lucas. Slish assentiu com a cabeça e olhou para a arena, onde a luta final estava prestes a começar. Na arena. Luta NR.1. Rodada final. Lucas Quintalves. Ryoyo Ledurman. O árbitro, que não tinha consciência do perigo que se aproximava dele, gritou. Vocês dois estão prontos? Lucas assentiu enquanto estava a uma altura de 195 centímetros, sendo facilmente a pessoa mais alta do torneio. Ele estava vestindo o traje de luta usual de Ryu, que consistia em calças brancas e metade branca, metade azul com listras pretas nas laterais. Ele estava olhando para Ryoyo com um pouco de raiva, mas disfarçava bem. Ryoyo também assentiu com um olhar irritado. Ele era um jovem de 183 centímetros com cabelo azul claro. Cabelo azul era bastante comum entre Ledurman, enquanto Mick tinha azul escuro. Ryoyo tinha um bem mais claro. Ele tinha olhos verde escuro com sobrancelhas arqueadas e corpo musculoso. Não tão musculoso quanto Lucas, mas muito acima da média. Luta. O árbitro gritou e foi supervisionar a luta como um falcão. Vocês vão pagar por ferir Kim. Ryoyo rosnou de raiva. Um homem sábio disse uma vez, vou chutar sua bunda, disse Lucas e correu em direção a Ryoyo. HMPH. Ryoyo bufou e também correu para a frente. Os dois se encontraram no meio da arena. Lucas fez seu movimento primeiro. Ele começou a pular levemente em seu lugar, fazendo a posição do boxeador com os braços na frente dele. Ryoyo assumiu uma postura mais defensiva, esperando Lucas fazer sua jogada para então contra-atacar. Bom. Lucas fez seu primeiro movimento e deu um soco direto simples, mas acertou apenas o bloqueio de Ryoyo. Ryoyo esperava algo mais. Aquele movimento nem o agradou e é por isso que ele ficou bastante confuso. Lucas sorriu e começou a se mover rapidamente ao redor dele. Ryoyo rapidamente seguiu os movimentos de Lucas, até que Lucas finalmente decidiu liberar seus jabs. Bom. 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 Jabs furiosos choveram no bloqueio de Ryoyo. Ryoyo ainda os bloqueava facilmente porque aqueles jabs não eram tão difíceis de defender. Ryoyo ainda tinha um corpo de um líder marcial intermediário. Kim também era o líder marcial intermediário, mas Kim nunca conseguiu vencer Ryoyo, embora eles estivessem no mesmo posto. Porque as incríveis capacidades defensivas de Ryoyo e Kim não tinham a habilidade de romper sua defesa. Ryoyo sorriu e deu um rápido golpe em Lucas. Bom. Lucas rapidamente conseguiu levantar o braço para bloquear o golpe de Kim. Lucas não se abalou e pensou, batalha de jabs? Tudo bem então. Então ele sorriu. Bom. 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 Lucas então começou a atacar Ryoyo com golpes ainda mais rápidos. Ryoyo arregalou os olhos ligeiramente e começou a sofrer um pouco com a investida de Lucas. Ryoyo recuou um pouco e, finalmente, os jabs de Lucas terminaram e Ryoyo conseguiu uma pequena pausa.
Precisa de uma pausa? Lucas perguntou ironicamente. Ryo rosnou de raiva e correu em direção a Lucas, ignorando a defesa por enquanto e se concentrando no ataque. Foguete. Ryo colocou sua força nas pernas, fazendo seus músculos crescerem ligeiramente com seu corpo inclinado para a frente. Crack. As telhas abaixo dele se quebraram e lançaram Ryo em direção a Lucas, que tinha os olhos ligeiramente arregalados. Lucas, vendo Ryo avançar em sua direção, tentando derrubá-lo, decidiu usar seu movimento rápido para sair do caminho. Uixe! Ryo passou voando pelo corpo de Lucas, mas só um pouco e conseguiu acertar o ombro de Lucas, o que o fez fazer uma leve careta de dor. Hélice de foguete. Então, de repente, Ryo colocou os pés no chão da plataforma, parando instantaneamente. Então se virou para encarar Lucas e colocou os braços no chão, para começar a correr como os velocistas fazem. Bom. Crack. Mais uma vez, as telhas quebraram sob Ryo, mas ele já estava indo em direção a Lucas. Eu estava planejando usar esse movimento mais tarde, mas não me importo mais, Lucas disse em voz alta e foi para a posição de cavalo, esperando Ryo acertá-lo. O que ele está fazendo? Slish me perguntou enquanto eu assistia a partida de Lucas. Não faço ideia, eu disse enquanto olhava para Lucas com admiração. Vi Ryo correndo em direção a Lucas, que ainda estava na posição de cavalo. Ryo alcançou Lucas e rugiu e gritou: Morra! Eu levantei minhas sobrancelhas para aquele comentário e olhei para o árbitro que estava parado inocentemente. Eu dei um sorriso para isso. Esse filho da puta. Ryo estava a apenas alguns momentos de alcançar Lucas até que ele finalmente fez seu movimento. Lucas moveu seu braço direito de modo que seu cotovelo estivesse mirado na testa de Ryo. Indestrutível. Ryo arregalou os olhos, mas seu impulso foi forte demais para detê-lo e ele bateu a testa no cotovelo duro. Bom. Um som alto ecoou no estádio e o público olhou com os olhos arregalados. Eles pensaram que Lucas seria eliminado e acabaria com a jornada de Ryu. Mas de repente eles viram Ryo voar para trás com sua testa manchada de sangue e seus dentes voando para fora de sua boca. Bom, Ryo caiu no chão e desmaiou. Aplausos. O público explodiu em aplausos enquanto assistia ao replay da partida nos telões e finalmente viu como ela terminou. Algumas pessoas tremeram porque parecia extremamente doloroso. Legal, eu disse enquanto batia palmas lentamente. Slish sorriu para mim e perguntou: Achei que você estaria pulando de alegria como eles. Slish apontou para os alunos atrás de mim e o conselheiro do clube comemorando de alegria. É só o Lucas. Se um dia ele arrumar uma namorada, eu vou comemorar de alegria, eu disse. Slish caiu na gargalhada e deu um tapinha nas minhas costas. Você é divertido. Slish disse enquanto sorria. Você também não é tão ruim, eu disse e bati o punho com Slish e olhei para Lucas, que ainda estava parado na arena esperando o árbitro dizer alguma coisa. O árbitro? Lucas perguntou ao árbitro estupefato. M-Mate acabou. Vencedor Lucas Quintoud. Midlish ou Ofiriu são os vencedores. O árbitro disse com relutância e olhou para Lucas com leve raiva. Lucas fez uma leve reverência e começou a caminhar em direção às arquibancadas de Ryu até que viu Slish sentado ao lado de Shiro e parou por um momento e então pensou: Meu Deus, aquele monstro estava olhando para minha luta, estou surtando. Mas Lucas disfarçou perfeitamente seus pensamentos. Lucas chegou na minha frente e olhou para Slish com um leve choque. Apresentei Lucas ao Slish. Slish, este é Lucas, também conhecido como um virgem eterno. Mas não seja tão duro com ele, ele está tentando, tudo bem. Foda-se. Lucas rosnou de raiva e disse depois. Eu tenho apenas 15 anos, não sou um desses protagonistas de harém que começa a caçar mulheres como pokémons quando elas têm 10 anos ou algo assim. Slish sorriu e disse. Prazer em conhecê-lo. Slish ofereceu um aperto de mão e Lucas apertou com um sorriso e disse. Prazer em conhecê-lo também. Então temos planos para esta noite, eu disse para Lucas, que ergueu as sobrancelhas e perguntou o que era. Então me aproximei dele para sussurrar e lhe contei nosso plano, e Lucas abriu um leve sorriso e deu sua aprovação ao nosso plano. Eu, Lucas e Slish vamos caçar um árbitro. Claro, não vamos matá-lo ou algo assim, isso seria loucura. Ele só manipulou um pouquinho a partida, eu não sou psicopata. Posso ser um pouco louco. Mas todo mundo ficaria depois de ver coisas que eu vi.
Só vamos conseguir provas de que ele favoreceu o time de N espalhar isso pela emissora de notícias e se encontrarmos esse árbitro em particular, talvez caminhando em direção à casa, podemos acabar quebrando alguns ossos dele. Mas nada tão ruim. Eu prometo. A fonte deste conteúdo é Freio e Benovo. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.